Hoje a gente ainda está nesse processo de trazer algumas introduções para cair mais profundo sobre quando a gente voltar para o ensino, para os temas básicos que a gente sempre ensina. Mas hoje é mais uma introdução para afoguear o seu coração, afoguear o nosso coração sobre as coisas do Espírito. E hoje nós vamos falar sobre os dons do Espírito, a importância dos dons do Espírito. E antes de qualquer coisa, eu quero ir para Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Primeira coisa, a vida cristã, como eu comecei a falar um pouco antes, fé é o fundamento de todas as coisas. A gente estudou fundamentos da fé. Não tem como agradar a Deus sem fé. Isso é o que a gente acabou de ler. Mas eu quero ir um pouco além, dizer, sabe, não adianta um jejum, não adianta um clamor, um chorar, porque a nossa alma, durante as situações que se levantam na vida, são tendenciosa a tentar dar um jeitinho, ou procurar dar um jeitinho, ou tentar fazer com que Deus faça alguma coisa por nós, mas se não for baseado na fé, não vai acontecer, porque a ferramenta de mover os negócios de Deus é fé. Mover os negócios de Deus, como você entende isso? De se mover com Deus, mover o sobrenatural, precisa estar envolvida a sua fé. E que fé é essa? A fé da palavra. O que está escrito, eu creio, declaro com a minha boca, ando, tenho ações correspondentes, e essa é a vida que Deus nos chamou para viver, uma vida de fé. Esse é o fundamento. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E o versículo, voltando para Hebreus 11:6, diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. O que a gente está fazendo aqui é justamente isso, buscando a Deus, buscando a vontade dEle e o coração dEle sobre todas as coisas. E não tem como se aproximar de Deus sem fé, porque, como Paulo disse, quando ele chegou lá no Areópago, lá em Atenas, no auge de tudo, assim ele disse: vocês procuram um Deus como se pudesse tatear, Atos capítulo 16, e de fato ele está perto de vós, de fato, como disse os vossos poetas, nele eu vivo, nele eu me movo, nele eu existo. Ele queria trazer uma consciência de que realmente Deus está muito perto, Deus está dentro de nós, mas a gente não vê, e por isso a gente precisa de ter fé de que Ele está envolvido, de que Ele está aqui, que nós estamos nele, como Jesus disse, Atos 10:38, diz: como Deus ungiu Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo, com o poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Esse era no original, Deus era com Jesus, no original é eime, que significa ser e estar. Eu acho que daí no inglês fica mais claro pra gente, que não separa, né, o ser e o estar. Estar, ser é uma coisa só com Deus. Ele está tão perto e nós temos consciência. Porque nos trouxe para essa direção aqui de ter fé, que Deus está conosco, que Deus está em todo momento conosco, nós estamos nele, ele está em nós estamos em Cristo, assentado com ele na mesma posição agora, para dizer que ele também é galardoador. Essa mesma fé que o versículo vem trazendo uma base que é importante a gente se aproximar de Deus com essa fé, essa mesma fé que vai nos garantir que Deus também é galardoador dos que o buscam. Você sabe que tem o Senhor como seu Deus, Ele habita dentro de você, no seu espírito recriado. Você sabe que Ele está com você agora e você está com Ele. Essa mesma consciência você deve ter sobre Ele é galardoador.
é impossível se aproximar dele, essa mesma intensidade que o versículo traz, é impossível se aproximar de Deus e não ser, sem saber que ele existe, sem considerar a existência dele, mas agora nós consideramos, nós sabemos que ele existe, por isso nos aproximamos dele. E essa mesma intensidade vem dentro do versículo para dizer, ele é galardoador. Mas prove que ele é galardoador? João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Ele poderia ter amado a metade do mundo. Ele poderia ter amado aquelas pessoas que eram mais inclinadas à justiça. Eu nunca pensei nisso, veio isso no meu coração. Não, ele é tão galardoador que ele amou o mundo. E deu o seu Filho unigênito para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o coração de Deus. Eu trouxe essa introdução para você entender, assim, renovar, não entender porque você sabe disso, mas deixar cair no seu espírito. Deus é galardoador. Ele ama dar. E ele dá o quê? O melhor. Ele deu Jesus Cristo, o seu Filho, o melhor. E ele deu Jesus ao mundo. E João capítulo 14, 16, em João capítulo 14, 16, Jesus está falando, e vocês sabem, Hebreus diz que Deus se anunciou por várias vezes, antigamente pelos profetas, e agora ele se revelou pelo Filho unigênito, o Cristo, que é a expressão exata de Deus. Jesus é a expressão exata do Deus galardoador. A gente vê Jesus indo por toda parte, dando vida, dando cura, multiplicando pães, porque Jesus é a mesma expressão de Deus. Eu quero dar, eu quero abençoar. Essa é a revelação de quem é o nosso Deus, é galardoador. E por expressar essa vontade, em João 14, 16, quando Jesus está dizendo, no início do capítulo, ele está dizendo assim, não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê em mim, eu vou para o meu Pai, vou fazer morada, lá tem muitas moradas, vocês estarão comigo. E no versículo 16 diz assim, e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre. A saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. E aqui a gente vê Jesus dando o start do fazer os discípulos pensar, olha, eu estou indo para o Pai, mas o Pai continua sendo esse Pai galardoador, ele não vai deixar você órfão, não vai deixar só, ele sempre vai querer resolver ou trazer algo para você, e no caso alguém, a pessoa do Espírito Santo, para estar com você. Deus amou o mundo e deu Jesus, o melhor para o mundo. Deus amou a igreja, porque aqui você sabe, vai se formar a igreja, os discípulos primeiro, os apóstolos e todos. Deus amou a igreja e ele deu o Espírito Santo. Esse é o caráter de Deus, galardoador. Quem se aproxima dele, ele dá. A igreja é a parte. Quando Jesus é ali rasgado no seu lado, é uma figura exata do que aconteceu no Éden, quando Deus bota Adão para dormir e tira da sua costela, do seu lado, tira a mulher. E ali Jesus figurou exatamente isso. Quando ele tem o véu, o seu lado rasgado, Deus tira, começa ali o processo da criação da igreja. Morreu o unigênito e se levantou o primogênito entre os mortos para que todos fossem iguais a ele. A noiva de Cristo foi levantada. E para a noiva foi dado o presente, o Espírito Santo. E porque eu quis trazer todo esse enredo, toda essa história, porque quando a gente entende a obra salvífica de Deus, que ele deu o seu único filho, isso é salvação. Você lembra dos primeiros dias da sua conversão? Talvez você, como eu, nasceu na igreja e tal, sempre viveu, mas é sempre extraordinário quando você memoriza ou quando você lembra, não memoriza, mas quando você lembra, meu Deus, Jesus foi entregue por mim, não tem amor maior, e sempre na sua caminhada cristã você vai sendo salvo todos os dias e
Passe por um processo na sua vida que você vai aceitando Jesus cada vez mais e Jesus se torna cada vez mais real para você em áreas distintas em sua vida. Isso é maravilhoso. A figura de Jesus, o melhor de Deus, foi dado para mim, para minha salvação. Eu não sou perdido, eu não sou abandonado, eu não sou escravo, eu fui resgatado, eu fui comprado com sangue. Por quem? Por meio do presente de Deus para o mundo. Eu estava perdido nos meus desígnios e delitos e deleites, não lembro mais. Delitos e pecados. Era inimigo de Deus e Deus deu Jesus para reconciliar o homem com Deus, consigo mesmo. E dessa mesma expectativa, ou essa mesma, qual é a palavra? Essa mesma entusiasmo, esse mesmo poder, esse mesmo presente foi dado à igreja, e a igreja tem deixado de lado no tocante ao Espírito Santo. Eu quis trazer essa consciência. Deus é o Deus galardoador, Ele sempre vai dar o melhor. Ele deu o melhor para o mundo, deu Jesus. Não há outro nome que se nomeie no céu e na terra que possa trazer salvação ao homem. Ele deu o melhor, Ele deu uma parte de si mesmo. A palavra habitava no céu, na eternidade, não precisava de nada. Ele era Deus, a segunda pessoa da Trindade era a palavra, era o verbo, e o verbo decidiu o coração de Deus galardoador se dá como ovelha muda que vai ao matadouro, e ele se deu. Mas sabe o plano, quando foi traçado o plano que Jesus foi entregue, a palavra se declarou: eu vou me dar para a humanidade, eu vou virar carne, eu vou virar um filho do homem, vou me entregar à humanidade. Era Deus, primeira pessoa da Trindade, o Pai, o Verbo, a Palavra e o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, estavam traçando o plano para a redenção de todo mundo antes do homem ter pecado. Você sabe disso, né? Só que nesse plano, o Espírito Santo também estava envolvido, a terceira pessoa da Trindade estava envolvido, porque ele sabia que o Filho seria dado, o menino iria nascer, o Filho se nos deu, e o governo estaria sobre os ombros dele, o governo sobre a igreja, e a igreja vai trazer o reino milenar, indo muito a fundo, mas você está me acompanhando, né? E ali Jesus vai reinar, mas um processo do reino vai ser Jesus morrer, ressuscitar, subir ao alto, assentar-se à destra de Deus. E a terra aqui vai ficar sem nada? Não, vai ficar com o Espírito Santo, um igual a mim, o Paracletos, aquele que é o Helper, que é o ajudador. E aquele que é o Alos, igualzinho a mim, Jesus falou. Vai ficar aqui na terra. Eu não sei você, mas você já pensou nisso, que o Espírito Santo também estava nesse processo da redenção, dizendo: eu quero estar envolvido, eu vou me envolver com a salvação do homem. Olha isso. E lá na decisão de Jesus se tornar verbo e se entregar, o Espírito Santo também estava decidido: vai chegar a minha hora de servir. Eu também vou ser entregue como oferta, como presente para a igreja. Gente, isso é poderoso demais. O Espírito Santo é o presente, eu quero trazer essa imagem para você. Eu imagino assim, Deus, não, obviamente não embrulhando, mas sabe aquela preparação para dar o presente? E ali, você sabe, quando Jesus morre, vai ao Hades, passa 3 dias lá, o Espírito Santo toca nele lá embaixo e ressuscita ele dentre os mortos, como diz Atos. E ali Jesus volta para a terra rapidamente, aparece para Maria, diz: Maria, não me toque porque eu não terminei a minha obra, eu vou ter que me entregar como cordeiro sacrificial, eu tenho que apresentar o meu sangue que eu derramei nessa via sacra aqui no tabernáculo nunca feito por mão de homens, mas o tabernáculo eterno em Deus, e eu vou me apresentar como sacerdote dessa nova geração.
E a partir dali, o Espírito Santo ainda não desceu, mas ele está totalmente envolvido, dizendo, vai chegar a minha hora de ser o presente. E aí Jesus ainda não deixa o Espírito Santo descer, mas o Pai é que enviar. E Jesus passa 40 dias aqui na terra, andando por quem sabe onde. Quando ele termina sua obra de 40 dias aqui na terra, e os discípulos estão ali conversando, sem saber quem era ele e tal. E aí os discípulos veem os dois anjos dizem, o que é que vocês estão olhando? Da mesma forma que ele subiu, ele vai descer, tarará. Fica com essa imagem. Passou esses 40 dias, o povo estava com expectativa na palavra do que Jesus falou. Ele vai mandar alguém igualzinho a mim. Luz, vamos lá, deixa eu ir aqui. João 14,16. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro. Esse outro aí é o Alus, é igualzinho a mim. Igualzinho a mim, da mesma imagem, um ser, uma pessoa. Aqui na minha versão tá falando, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Outro Consolador. Vos dará outro, que é o Alus, e o Consolador, o Ajudador, é o Paracletos. É justamente esse. O Paracletos é aquele que vai pegar junto, vai levantar alguma coisa no grego. Vamos junto, fazer junto, igual Jesus fazia. E eu trouxe toda essa expectação assim para você entender como estava a expectativa de Deus, que tinha preparado o plano perfeito, mas que não era só Jesus, mas era o Espírito Santo também. O Espírito Santo querendo descer. Eu nunca pensei nisso, mas pensa aí. Quando Jesus estava lá no Hades, que o inferno estava consumindo todo o espírito destruído, a morte espiritual ia comer completamente o verbo da vida. E ali uma fagulha de vida que ficou, o Espírito Santo tocou naquela fagulha que era santa, do Espírito, do pneuma de Jesus que tinha descido. Como se fosse, bora, levanta que vai chegar a minha hora. Eu estou com expectativa. Esse não era o caminho que eu tinha preparado, mas o Espírito Santo está nos conduzindo sobre isso. O Espírito Santo estava com expectativa de começar. E voltando para Atos, aí chegamos em Atos 1, Jesus sobe, os anjos disseram, ele vai descer da mesma forma que ele subiu. E como é a forma que ele vai vir? Como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. E essa foi a forma que Jesus subiu. Eu penso assim, o Espírito Santo está dizendo, meu filho, suba, porque eu preciso descer. Porque eu também sou presente. E ali, o Espírito Santo, todos estão reunidos no mesmo lugar, Atos capítulo 2, eis que veio do céu um som veemente impetuoso. Antes de pensar em ministrar isso hoje, ou esses dias, o Espírito Santo estava tentando me alertar e abrir a minha mente. Assim, às vezes a gente pensa que o Espírito Santo é só um foguinho. Jesus era uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. E por onde Jesus andava, coisas aconteciam. O Espírito Santo é uma pessoa. E por onde ele anda, coisas acontecem. A gente precisa renovar a nossa mente. Mas voltando a Atos 2. Eis que veio do céu um som veemente impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram sobre eles línguas repartidas, línguas como que de fogo. Eles estavam com expectativa da chegada do presente. E a gente está falando sobre os dons do Espírito, a respeito dos dons espirituais. Quem trouxe, obviamente, os dons já estavam em manifestação sobre a terra na antiga aliança, mas os dons que são do Espírito de Deus, eles se manifestavam na antiga aliança sobre reis, sacerdotes e juízes, profetas, só. Mas com a vinda do Espírito Santo, ele veio para habitar, fazer morada. Não é ir voltar, é fazer morada. Isso já nos tem que nos alertar sobre coisas que nós às vezes cantamos. Sobre Espírito Santo, vem, visita-nos, visita-nos, visita. Não, meu filho, eu não vim visitar não, eu vim morar. Por quê? Ele não estava com expectativa de ir e voltar, não. Ele tem uma obra, ele é o presente de Deus para a igreja, para trazer, para manifestar redenção. E Jesus fala aqui
em João capítulo 14, que a gente leu, a saber, o Espírito Santo da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O mundo não pode receber o Espírito Santo, mas o mesmo Deus galardoador quer presentear o mundo com Jesus. E quem vai revelar ao mundo Jesus? Os filhos que receberam o Espírito Santo. Não sei você, mas consegue ver que a obra só fica completa com a pessoa do Espírito? Sabe? Você já escutou isso? Nós somos chamados para pregar as boas novas aos perdidos. Os anjos não podem pregar. A gente tem relatos de histórias que os anjos ficam às vezes até chateados porque não, sabe, quer manifestar a glória de Deus, mas eu e você que somos carregadores da glória, não estamos falando, não estamos manifestando. E o nosso papel é pregar as boas novas, mas o Espírito Santo é que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. A obra não fica completa. A obra redentiva, o preço pago por Jesus na cruz, a entrega maravilhosa de Deus não fica completa sem a pessoa do Espírito Santo. E a gente decidiu falar sobre o Espírito Santo, sobre os dons do Espírito essa semana, porque a gente às vezes fica chocado como, dentro do meio evangélico, as pessoas ficam sem conhecer, ou ficam, na verdade, elas ficam chocadas se a pessoa fala em outras línguas. Não é isso? Elas ficam chocadas se a igreja conhece ou se a igreja se move nos dons. Elas não sabem o que são os dons, mas as pessoas ficam chocadas. Que coisa é aquela? Não sei o quê. E aqui a gente entra em um paralelo muito sério. Era toda a expectativa da igreja. A igreja só vai funcionar com o Espírito Santo. E o povo estava... Olha, Jesus disse, não saia de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E hoje a igreja está chocada porque o poder ou o revestimento está lá. Entende isso? Eu não sei você, mas eu me deparei várias vezes na minha vida, inclusive essa semana, tendo que, assim, cheio de dedo para explicar que Deus deu dom aos homens. Cheio de dedo para explicar que a igreja recebeu um presente maravilhoso. E eu estou extremamente motivado e inspirado para girar essa mesa. Girar esse tabuleiro. Peraí, não! Eu não tenho que estar explicando. Obviamente a gente conhece as instruções de Paulo sobre falar em outras línguas, que é um dom do Espírito que nós vamos falar especificamente na matéria, mas Paulo ensina sobre falar em outras línguas na igreja. Nós sabemos essa instrução. Mas esse dom, o dom do Espírito, ou os 9 dons, vieram para a terra para manifestar a glória de Deus na pessoa do Espírito Santo e alcançar os perdidos, alcançar os necessitados. Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 12. Primeira Coríntios capítulo 12. Antes de chegar lá, eu só quero ler isso aqui. 2 Coríntios 4:4 diz assim: o Deus deste presente século, ou desta presente era perversa, cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Veja bem, Paulo, várias vezes, quando quer citar o mundo, inclusive para a igreja de Coríntios, ele cita os pagãos. Aqueles que não são nascidos de Deus são pagãos, são o mundo. Mas aqui ele citou os descrentes. Você sabe que existem pessoas que são cristãs, que têm o Espírito de Deus habitando dentro delas, mas elas estão descrentes na palavra. Descrente é quem não crê. Crer é fé. Fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se eu não tenho, vou falar de mim,
Se eu não tenho fé na palavra em determinada área da minha vida, que sou cristão, nascido de novo, falante em outras línguas, batizado no Espírito Santo, mas se eu não tenho a fé na palavra em determinada área da minha vida, que pode acontecer, ninguém é perfeito, estamos nesse processo de salvação da nossa alma, eu vou chegar lá, o negócio é não desistir. Mas se eu não tenho o fundamento da fé nessa determinada área da minha vida funcionando, eu sou descrente nisso. E Paulo estava falando aqui que o Deus desse mundo, Satanás, está cegando os crentes. Os crentes que não creem na palavra. Porque crer em Deus é uma coisa. Estar descrente de que Deus é o Deus que cura, tem milhares dentro da igreja. Não, essa enfermidade é para me melhorar, para Deus me levar para o céu. Tem milhares, você sabe. E a gente sabe pela palavra que Deus quer que você vá bem, como é próspera a sua alma, e que você tenha saúde, como é próspera a sua alma em todos os seus caminhos. Você sabe, a gente sabe que é o fundamento da fé. A nossa fé já está fundamentada de que Deus enviou a sua palavra e nos sarou e nos livrou do que era mortal. Nessa área nós estamos crentes, nós estamos fundamentados na palavra de Deus. Mas Satanás está cegando o entendimento de pessoas para não saber pela palavra que pela palavra elas podem ser saradas e curadas. Isso você já sabe. Mas eu quero trazer no tocante ao Espírito Santo. Satanás está cegando o entendimento dos descrentes dentro da igreja. Descrentes de que o Espírito Santo pode se mover com dons de cura, com milagres, com manifestações de maravilhas, que ele pode dar palavras de sabedoria. As pessoas estão descrentes. Segunda. E o que? Satanás está tentando cegar. E eu creio que você vai concordar comigo. Quando o negócio é bom para as pessoas assim que são pequenas, como Satanás, quando o negócio é bom, pessoas pequenas tentam esconder. E o trabalho de Satanás é esse: esconder o poder que nós temos, o poder que nós temos em Cristo Jesus, o poder que nós temos ao receber o Espírito Santo, mas ficar em Jerusalém para que do alto seja revestido de poder. E poder no original dessa palavra, nessa passagem, é dunamis, você sabe, a mesma origem da palavra dinamite, poder dinamitoso para estourar tudo, para que se manifeste os filhos de Deus. Eu acho que Atos capítulo 16 fala: aqueles que têm transtornado o mundo, colocado esse mundo de cabeça para baixo, chegaram até aqui, quando eles pegam Jason em Atos 16. Satanás está tentando esconder da igreja, de mim e de você, todos os dias, tentando fazer com que a gente fique cego sobre o poder, a grandeza do presente que foi a descida do Espírito Santo. Por isso que eu fui tão maçante no início, para trazer essa consciência de a expectativa era grande, é uma mesma consciência. O presente foi o Filho, o presente também é o Espírito, só que o Espírito é para a igreja. Pensa aí, às vezes você pensa, o Espírito Santo, que foi o presente de Deus para a igreja, fica jogado ao canto. Lógico que ele é supremo, ele não vai ficar jogado ao canto, mas ele é gentleman também, ele não vai entrar sem... Ele não vai pedir espaço na igreja, tipo nessa reunião, sem que a gente considere a presença dele. E o fato é que por falta de conhecimento dos dons do Espírito, da pessoa do Espírito, o mover do Espírito, o poder que é dado para a igreja, a parte do plano perfeito, que também é o Espírito Santo, está escanteado. Eu fui batizado no Espírito Santo aos 7 anos de idade. E, meu Deus, que consciência de poder a gente viveu naquela época. E eu não estou dizendo que era só para aquela época, mas para você entender como Satanás trabalha poderosamente, cegando. Sabe? Eu não entendi, eu comentei isso com ele essa semana, a gente falando das coisas de Deus e tal, e quando eu fui batizado no Espírito Santo aos 7 anos de idade em São Luís do Maranhão, no Brasil, a gente estava vivendo um avivamento de cura muito grande, uma igreja avivada pelos dons, a abertura para os dons. Deus me revelou com palavra de sabedoria, que é um dos dons do Espírito, coisas que eu iria vivenciar na minha
jovialidade, não sei como. Quando eu tinha 19, 20 anos, ele me revelou coisas ali quando eu era criança, eu lembro. Porque as manifestações dos dons e essas coisas, e os dons são para isso, para edificação não só do corpo, que são os dons do ministério, mas os dons do Espírito é para edificar você, para lhe proteger, para lhe preservar. E as instruções que eu recebi naquela época foram norte para a minha vida. Depois de 10 anos, quase 20 anos depois, para você ver a influência do Espírito. Mas eu trouxe você para essa imagem lá na minha infância, 7 anos de idade. Foi a primeira oportunidade que eu tive de pregar. E eu e mais 2 outras pessoas pregaram num culto das crianças, que era a igreja toda lá e tal. E muitos pais tiraram fotos e não sei o que e tal. E todas as fotos das pessoas que a gente conhecia tinham manchas amarelas assim. E a gente, os pais, sem saber, foram lá e tentaram revelar, buscaram outra, tentaram explicação. A minha mãe tentou explicação em vários lugares e disse, não, a explicação isso estava lá. Não foi um defeito da câmera e tal. E depois que eu comecei a estudar a história da igreja, eu vi que relatos, fotos, ele já não usava relógio, porque quando o Espírito Santo começava a se manifestar sobre ele, a unção era tão grande que parava na hora os relógios dele. Fotos como essa de poder... A Amy McPherson aqui nos Estados Unidos ficou 3 dias paralisada com o dedo para cima e deu 3 dias paralisadas. Isso está registrado, acho que na Califórnia. O mover do Espírito lá na Rua Azusa, na Califórnia, as pessoas caíam no Espírito, tamanha unção, 2 quarteirões depois. Por quê? Porque as pessoas buscavam e priorizavam a presença, conheciam, consideravam os dons, e eu escutei o irmão Reiga dizer isso. Não vai ser, isso é novo para mim, eu escuto o irmão Reiga desde que eu era criança, não sei de nada ainda, obviamente, mas estou tentando e estou aprendendo. E isso é novo para mim, pelo que eu escutei do irmão Reiga recentemente, ele dizia assim que o orar em outras línguas, o buscar o Espírito Santo, porque eu citei o irmão Reiga, porque ele é um dos precursores desse avivamento, de considerar, de trazer esclarecimento sobre os dons. E Deus falou para ele orar, buscar os dons, pedir os dons, não traz os dons. O que traz os dons é o ensinamento dos dons na igreja. Por quê? Porque a igreja vai ficar com expectativa. Os fiéis, aqueles que creem, vão ficar com expectativa nos dons, que os dons vão chegar e se manifestar na sua vida natural. E mais, ele falou, os dons do Espírito, a palavra sabedoria e a palavra conhecimento, na maioria das vezes não vai operar no púlpito, vai operar no pessoal. Por quê? Porque é para Deus te preservar, para trazer discernimento sobre coisas que você precisa sobre sua vida. Pensa nisso, caiu no meu espírito agora. Porque é para a sua vida pessoal o caminhar com o Espírito Santo, com o halos, o igualzinho a Jesus. É para a sua vida pessoal. Os discípulos não conheciam Jesus nas suas pregações. O principal momento não era quando ele estava pregando, não era. Lógico que era marcante e tudo, mas quando Jesus acabava de pregar, ele chamava e dizia, vocês entenderam a parábola que eu falei? Não, mas aqui no secreto eu vou revelar. E o halos, igualzinho a Jesus, faz o mesmo. Às vezes você recebe a ministração e essa palavra traz uma expectativa, e a gente está falando sobre ensinar sobre os dons do Espírito. O ensinamento chega e o Espírito Santo vai começar a gerar expectativa no teu coração e dizer, eu vou manifestar em você, eu vou manifestar através de você. Os dons de cura vão se manifestar através da sua vida quando você estiver não no secreto, mas na vida diária. E aí vivemos esse avivamento lá. Infelizmente a gente teve que sair da cidade, meu pai separou da minha mãe e tal, e a gente foi parar em uma outra cidade, eu e minha mãe sempre, desde pequeno, na verdade quando eu estava na barriga da minha mãe, ela foi batizada no Espírito Santo, não sabia muita coisa e começava a falar em outras línguas. Em 1988 ela não sabia muito, os precursores da Palavra da Fé chegaram lá na nossa cidade em 87, então não sabia. Cresci dentro dessa consciência do Espírito e tudo. Quando os meus pais se separaram e a gente foi para outra cidade, a gente chegou dentro de uma igreja
maravilhosos, pessoas maravilhosas que amam o Senhor, mas não consideravam os dons. E quando eu paro e penso, várias vezes na minha vida, eu paro e penso, nossa, o quanto eu perdi. O quanto o poder do Espírito que estava crescendo, o envolvimento que estava crescendo dentro de mim. Eu lembro ver minha mãe orando em outras línguas em todas as épocas da vida dela. Antes de, meu Deus. Mas quando a gente começou a estar dentro desse movimento, desconsiderando a presença, os dons, eu não tenho memória da minha mãe orando em outras línguas, eu sei que ela ora, eu sei que ela orava, mas aquele avivamento que passa para você. Eu lembro de minha mãe vivendo os piores momentos da vida dela, pressão, opressão e coisas ruins acontecendo dentro de casa. Meu pai não era cristão e ela sempre na fé. É aquela vida de fé, aquela vida de oração em outras línguas, que é a manifestação do Espírito Santo com os seus dons, acabava transbordando porque ele é uma pessoa. Você sente. Nós não precisamos sentir, não buscamos sentir a presença do Espírito de Deus, mas é inevitável a presença de uma pessoa estar no local e você não perceber. Isso influenciou a nossa vida. E quando a gente chegou nesse determinado local, que a gente passou anos da nossa vida, os dons esfriaram. E o quanto eu perdi dessa minha caminhada que eu estava já como criança ministrando, buscando a palavra, sempre lendo a Bíblia, buscando. Nossa, eu lembro da minha irmã dentro do apartamento onde a gente morava, em São Luís de Maranhão, recebendo a visitação da pessoa de Jesus. Mas o Espírito Santo não desiste da gente. Nossa, eu lembro quando eu passei o quê? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 10 anos sem orar em outras línguas. E eu lembro que quando eu estava prestes para ir para o seminário, o meu entendimento já estava totalmente obscurecido. E eu já estava indo para o seminário, graças a Deus, Deus me livrou de ir para um seminário que ia colocar o Espírito Santo lá num livro, fechar ele. E eu fui guiado para ir para o lugar certo. Mas antes de ir para o seminário, eu fui para um culto e eu lembro que o mover do Espírito era tão perceptível porque era ensinado, era considerado a presença do Espírito e é para a igreja. E o dom de falar em outras línguas, que é uma evidência bíblica de ser batizado com o Espírito Santo, é a evidência inicial que a gente vê em todo o livro de Atos, sempre que aconteceu. Eu não consegui conter, eu estava tão com tantas fortalezas mentais sobre os dons do Espírito, sobre orar em outras línguas, que eu estava me travando e chegou uma hora que eu não consegui mais segurar e eu comecei a falar em outras línguas e maravilha, falando em outras línguas resolveu alguma coisa na sua vida, muito. E é essa virada da mesa que eu quero trazer para te inspirar para um mundo lá fora. A gente está num país cristão, um país protestante, a gente tem que falar mesmo. Existem estudos nessa nação que provam que parte do cérebro humano começa a entrar em ativação frequente quando você está orando em outras línguas. É aqui que a gente tem que virar o jogo mesmo. Por quê? Porque consideramos que é o maior, é um grande presente de Deus. Igual, se Jesus é um presente para a salvação do mundo, o Espírito Santo é um presente de Deus para a salvação da igreja. E por isso que a gente precisa buscar os dons e conhecer, querer conhecer. Mas eu já conheço, mas tem que conhecer mais. E 1 Coríntios capítulo 12... Eu ainda não abri, me perdoe, mas eu vou abrir. 1 Coríntios capítulo 12. Paulo, no versículo 1, diz assim: Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós sabeis que, quando erais gentios, vos desviáveis para os ídolos mudos, conforme erais levados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, diz:
Jesus é anátema. E ninguém, ou Jesus é uma maldição, ou é amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito de Deus. O que é isso? Não dá para completar a obra sem o Espírito. Não dá para receber Jesus Cristo como pecador sem o Espírito convencer. Só o Espírito convencendo o homem do pecado. Meu Deus, eu sou pecador. E na hora, isso é o que? A presença, é a pessoa do Espírito Santo que está e manifesta e faz com que o pecador diga: não, Jesus é o meu Salvador, eu creio. E versículo 4 diz: ora, há diversidade dos dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum, ou para um bom fim. Porque pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. São 9 dons que a gente vai ler aqui. Primeiro, palavra da sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. A outro, a operação de milagres. A outro, profecia. E a outro, dons de discernimento de espírito. A outro, variedade de língua. A outro, interpretação de língua. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Primeira coisa, não existe dentro dos dons, inclusive dos dons ministeriais que a gente vê em Efésios, capítulo 4, não existe níveis hierárquicos, qual é o melhor. Os dons ministeriais, há uns que consideram apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, porque está em ordem, não significa que é posição hierárquica, um é melhor que o outro, não. Todos funcionam no mesmo corpo para o aperfeiçoamento do corpo. Os dons do Espírito funcionam sobre a igreja, é o Espírito Santo que vai trazer, ele vai deliberar sobre a igreja, sobre cada um na igreja, conforme ele quer, a fim de um bom proveito, a fim de que a sua vida seja acrescentada, seja tocada por ele, porque ele vai te conduzir para o lugar certo, para o melhor lugar. E aí não existe níveis, classificações, rankings de esse é o mais importante, não. A gente divide os dons, que são 9, dons espirituais são 9, nós dividimos para facilitar a didática, ensinar mais claramente. Eu não vou ensinar hoje, eu já estou terminando aqui, mas só para tocar e falar. Existem 3 dons que falam alguma coisa, que verbalizam, é a oração em outras línguas, que não existia, esse é o único que não existia no Antigo Testamento. O Novo Testamento, na Antiga Aliança, Testamento e Aliança são diferentes. Na Antiga Aliança não existia orar em outras línguas, só os outros 8 já existiam. A gente vê em todo o processo da Bíblia, da vida com Deus, o Espírito Santo vindo e movendo e trazendo curas, milagres, uma fé extraordinária, manifestando. Quando o Espírito Santo desce, se está na nova aliança e passa-se a falar em outras línguas. Temos o 9º dom. E é muito importante. O presente vem e Deus é galardoador, o Espírito Santo é Deus e ele tem que dar um presente. E ele deu o que? Falar em outras línguas, que é um dom vocal, que é um dom que verbaliza. Quem fala em outras línguas edifica-se a si mesmo, edifica-se, Judas diz, edifica a vossa fé santíssima falando em outras línguas. Não é assim? Então, dentro dos 9, 3 dons verbalizam, falam algo. Oração em outras línguas, interpretação de línguas e profecia, profetizar. É muito importante saber e conhecer, igual ele diz, eu não quero que vocês sejam ignorantes, eu não quero que vocês sejam ignorantes e saiam dizendo aí, eu vou profetizar para você. Ou então no púlpito a pessoa diz, profetiza aí para o seu irmão do lado. Ei, você não pode profetizar para o seu irmão do lado, porque o dom de profecia, você pode declarar algo em fé para a vida do seu irmão ao lado, você pode declarar algo, ou então eu vou profetizar. Não, o dom de profecia é um dom preciosíssimo do Espírito Santo que vai verbalizar algo quando ele quiser, não é quando eu quero. Eu não posso chegar assim, ei, William, profetiza alguma coisa.
Você já ouviu isso? Uhum. É maçante dentro do meio evangélico, as pessoas não conhecem os dons. E Paulo diz, pelo amor de Deus, não seja ignorante ao respeito dos dons. E as pessoas estão no púlpito dizendo, profetiza aí, profetiza o quê? Quem manda é ele. É o Espírito, os dons são dele. Ele vai deliberar sobre algumas pessoas, várias pessoas, independente de ser pastor, independente, é pessoa, é filho, é corpo de Cristo, é igreja. Igreja tem dons. Entendeu? Importante demais. Interpretação de línguas. Isso é para quê? Para que quando você tiver momentos de oração com Deus, a sua língua natural, oração em outras línguas, a sua língua natural, português, inglês, o que for, você não tem mais palavras para expressar o que o Espírito Santo está querendo trazer. Ele quer te conduzir em caminhos no Espírito que você não reconhece. Ora em outras línguas. E quando você ora em outras línguas, você pede a Deus a interpretação. Se o Espírito Santo quiser deliberar sobre você a interpretação daquilo, ele sempre quer te acrescentar, aumentar a sua fé santíssima, ele vai trazer interpretação. Pode trazer interpretação também sobre a igreja. Mas você entende que isso é só um 3 que eu falei, mas como isso funciona tão perfeitamente dentro da igreja, como é importante ter isso. Depois eu vou voltar para cá rapidamente, mas só para citar os outros. São 3 dons de poder que fazem alguma coisa. Dons de cura, operação de milagres e fé especial, ou dom da fé. Esse dom da fé aqui que ele fala não é a fé comum, a fé salvífica, não é a fé na palavra, é uma fé que quando a sua fé na palavra chega no limite ali, que nada aconteceu, mas o Espírito Santo sabe que você está andando na palavra, que você está na fé, e ele vê que você precisa de algo, porque o Espírito Santo vem nos ajudar, você precisa alcançar, ele libera o dom da fé, uma fé especial que carrega o teu coração, dizer, eu creio em nome de Jesus, e começa a declarar as coisas, e essa fé especial traz a existência. A fé especial, a irmã Rega fala, é como se você pega você numa fila, e você está no final da fila crendo para aquilo, a fé especial pega você e coloca lá na primeira posição da fila e diz, agora pega, só pegar, vai embora, é seu. Dons de cura são intervenções divinas, no curso, eu não quero errar. Dons de milagres é uma intervenção divina no curso ordinário, no curso natural da vida. Não poderia uma perna crescer, não poderia, porque nasceu sem perna, perdeu a perna, não sei. Não pode, é natural, não pode crescer. Mas os dons do Espírito, que é o dom de poder, de operação de milagre, vai fazer o negócio crescer. Ah, meu Deus, isso foi no Antigo Testamento. Não, é para a igreja, são os dons, você sabe disso. Dons de cura. Cura você pode pegar a cura pela palavra, você pode se alimentar na palavra, criando a sua cura e a cura se manifesta. Mas se não acontecer, ele quer tanto te ajudar a pegar a cura, a receber a cura, que ele vai dizer, então meu filho, cura! E o dom se manifesta. Os dons estão para ajudar a igreja, não pode escantear o Espírito Santo. E eu quero te afoguear na sua vida. E eu trouxe esse testemunho que eu nem tinha planejado para você ver. É importantíssimo a vida no Espírito, consciência do Espírito, que os dons acontecem, te ajudam a viver a vida cristã no nível. Colossenses 1 diz assim, andai de modo digno a vossa vocação. A primeira vocação que nós temos é ser filhos. Nós somos vocacionados a ser filho. Mas vamos ser filho. Qual é o padrão de filho que a gente tem? Jesus. Se Jesus andou nesse nível, eu vou andar nesse nível. Andai de modo digno a vossa vocação. E, por último, dons de poder, dons de revelação e dons de discernimento de espírito. Esses dons são o que mesmo? Dons de revelação. Discernimento de espírito, palavra sabedoria, palavra conhecimento. Discernimento de espírito é para você no seu natural considerar manifestações do reino do espírito. Deus pode revelar coisas que o demônio está fazendo, que sempre vão ser coisas fracas e pequenas, e são sempre revelações que você vai ver que em todo tempo que Jesus apareceu para homens de Deus e Satanás apareceu, são demônios pequenos caídos. Por quê? Porque eles perderam a guerra. Eles são destroçados. Jesus os expôs ao desprezo. Expor ao desprezo no mundo romano é pegar os generais, os principais reis ou generais que estavam na batalha,
perderam, vem arrastando ele em praça pública pelos carros, assim, todo esfarelado, e chegando e pisando sobre rosas que os romanos jogavam assim, e o triunfo, o aroma do triunfo chegando, e o Satanás, ou os principais generais deles, todos destruídos. Jesus os expôs ao desprezo. Então, o discernimento de espírito, por vezes, vai te mostrar coisas do mundo espiritual, ou sobre demônios, sempre derrotados, que nunca vai trazer medo sobre você. Se às vezes vier alguma impressão de medo, é o que? Satanás, não é um dom do Espírito, mas é Satanás tentando se revelar para você, mentindo, porque ele é mentiroso, dizendo, eu vou lhe pegar, eu vou lhe matar. A igreja não sabe e diz, eita, Deus me revelou, Satanás está aqui, ele vem me matar. Não, não pode. Deus não vai revelar nada para trazer medo, porque Deus não mexe com isso. O outro é mentiroso. Ele sempre vai querer dizer, eu sou forte, eu posso te matar, eu tenho um chifre. Não, o chifre dele foi quebrado, porque chifre na antiga aliança significa poder. O chifre dele foi quebrado, ele não tem chifre, ele não tem chave de casa, ele não tem mais moral nenhuma. Menino, não pode falar isso que Satanás atenta, não mexe com as coisas de Deus. É o príncipe deste mundo cegando o entendimento. Você já ouviu pessoas falar isso? Não, eita, estou servindo a Deus, agora Satanás vai se andar. Vai se ciscar, porque ele não tem poder para nada. E aí, voltando para os dons. Dons de saber, palavra de sabedoria. Deus sabe tudo. Ele é onisciente. Dependendo da vontade do Espírito para te ajudar, óbvio, ele sempre vai querer te ajudar, mas eu quero trazer essa ideia de que é dele, é algo dele. Ele que vai iniciar isso. E ele vai pegar uma fagulha, uma partícula do conhecimento, da sabedoria perfeita de Deus e trazer algo, uma partícula para você referente ao futuro, às coisas do futuro. Palavra sabedoria é coisas para o futuro, para te dar direções sobre como você deve andar, sobre coisas da sua vida. Palavra de conhecimento pode acontecer sobre revelações de coisas do seu passado, coisas que já aconteceram em vários lugares da terra, independente, mas isso é um conhecimento antigo, coisas do passado, ele traz para estimular a tua fé, para revelar muitas coisas, mas a gente vai tratar isso especificamente nos estudos. Eu só quero voltar um pouco na palavra de sabedoria para fechar isso com você e para avivar a minha fé. Quando eu estava no seminário, eu fui para o seminário em Belo Horizonte em 2009 e 2010. Eu passei o ano todo lá. No meio do ano tinha as férias do meio do ano, mas eu e minha prima, que fazia outro seminário lá, a gente resolveu dar as férias para Deus e tal, e foi maravilhoso, dons de cura, a gente viu a minha operação porque estava crendo sobre isso. Mas chegou o final do ano e a gente disse, vamos para casa, Paraíba, pegamos o voo, chegamos em casa, hora de descansar, Belo Horizonte não tem praia, e meu Deus, vamos pra praia, não sei o que, tô com saudade e tal. E eu lembro que quando eu só falei esse testemunho 2 vezes na minha vida, que foi por causa uma direção que Deus trouxe para a aula, e a partir de agora eu vou começar a falar mais sobre isso. E estava junto aos meus primos, vamos pra praia, a praia é como se fosse um estuário, que é o rio e o mar junto assim, lá em Pernambuco. E aí meu primo, bora alugar um lanche, vamos pegar lanche, não vamos. E aí, antes de chegar no mar, nesse percurso da casa para a praia, quando eu cheguei na praia e pisei na água, o Espírito Santo falou comigo assim, o Espírito da Morte. E eu, oi? Espírito da Morte. E eu sempre gostei de água, meu esporte é natação também, o Nicolas, mas meu esporte é natação. Eu já fiquei 3,15 segundos sem respirar. Amo, então só afoito. Oi? Minutos. Eu falei o quê? Segundos. Foi segundos? 15 segundos. Não, eu falei 3 minutos e 15 segundos. 3,15 segundos. Todo mundo consegue. Amo. Quando cheguei no rio, na verdade, ali, eu disse, agora é a hora. Mas veio essa palavra de sabedoria sobre mim. E eu sabia que era o Espírito Santo e logo avisei, olha, alguns dos meus primos são cristãos, a maioria, outros não. Deus falou comigo. Cuidado, o Espírito da Morte. Então eu que estava seco para nadar, para brincar na água, fiquei totalmente, não com medo, mas eu tinha uma instrução. Vou brincar com sabedoria, curtir. E aí, vamos pegar lanche. Pegaram a lanche. Eu disse, não vamos. Resumo da história, quando a gente pega lanche, eu estava filmando.
E a gente ia pra uma ilha. E no meio do caminho tinha um menino, isso na água, um jet ski rodando, um bocado de coisa. Existia um menino que já achava, enquanto eu tava filmando, eu acho que a gravação é de, não sei se são 5 minutos, mas enquanto eu tava filmando, até o processo que o menino já tava lá, já estavam mais de 2 minutos afogado. E eu filmando, aí o cara do barco pula, meu primo pula, tinha um menino do jet ski tentando pegar ele, que só tava o corpo e já tava no meio do rio, lá no meio do rio. E eu sabia o que o Espírito Santo tinha falado pra mim. E aí eu fui pegando a lancha com outro primo meu, um menor, e direcionei a lancha pra praia. E depois uma outra lancha trouxe o menino. E tava assim, desespero, porque o menino tava morto. Eu toquei no menino, assim, aí juntou aquilo. Eu toquei no menino, assim, várias vezes depois que eu pulei, mas eu tocava assim na pele dele, os dedos afundavam e ficava os buracos de tanta água, tudo estufado. E eu tava filmando, eu tenho a filmagem. E lógico que quando chegou a situação, parei, né? E todo mundo desesperado, não sabia o que fazer. Um tentou fazer respiração boca a boca. Meu primo mais velho fez respiração boca a boca e nada. E esse menino era uma criança católica que estava com um irmão e um primo que foram pro rio sem a mãe saber, sem os pais saberem. E aí saiu, bora, quem conhece e tal. E o irmão desesperado, porque viu o irmão morto. Aí saiu meu primo, que é grandão, pegando os braços dele e eu atrás, pegando nas pernas dele. E a gente saiu correndo na praia e foi até o carro, colocou ele, respiração boca a boca nada resolveu, não tinha nenhuma. Mas a gente colocou ele em cima do banco traseiro, puxou o primo dele, que era o que estava mais sã, porque era responsável. E eu lembro que eu ajoelhei no banco traseiro assim do carro, no banco não, no chão do carro, eu não sei mais o nome. E eu fiquei com o menino aqui, meu primo dirigindo loucamente aqui, e o primo do menino, que a gente nunca viu, aqui. E uma coisa que eu sempre falei quando eu estava no seminário, eu sempre orava e eu dizia assim: morte, quando você me ver, quando eu falar com você, saia correndo. Em nome de Jesus, obviamente, porque a gente não faz nada e os dons são dele. Mas eu já tinha uma expectação nas coisas do Espírito, pelo que o Espírito Santo podia fazer. Eu estava vivendo um avivamento poderoso no seminário, sendo renovado na minha fé, e tinha visto coisas maravilhosas acontecer na minha infância. E eu sabia que agora era a minha hora, agora era a minha hora. A expectativa de ver o Espírito Santo se mover, que eu tinha quando eu estava no seminário, que graças a Deus está sendo reavivada dentro da minha vida. E além disso, a palavra de sabedoria que eu recebi no Espírito. Deus revelou algo que estava presente, mas que poderia acontecer no futuro. O Espírito da morte estava rondando. E quando eu sentei ali e eu não sabia por onde orar, o Espírito Santo me lembrou da palavra que ele já tinha me trazido. Eu tinha que falar diretamente com a morte. E eu falava: espírito de morte, solte a vida desse menino agora em nome de Jesus. E esse menino fazia assim, ó. Dentro do carro, nossa. Eu não sei, eu tô assim, trabalhando isso comigo, porque eu nunca fui de anotar, nem de revelar essas coisas, e também de dar evidência a essas coisas na minha vida. E talvez seja o momento de eu começar a pensar mais sobre isso, mas foi extremamente marcante. Isso não foi uma vez, foram 5 vezes que eu fiz isso com esse menino, e eu vi ele e morria. E o Espírito da morte estava ali. E o que eu quero exaltar aqui é a figura do Espírito Santo presente na nossa vida. Sabe, o Espírito da morte poderia querer me pegar ali. Não, eu ainda não sei sobre isso, mas muito possivelmente poderia me pegar se eu não estivesse em aliança com Deus.
E ele veio e tentou tragar a vida de alguém, mas sabe, a gente está aqui nessa terra para fazer a diferença, para tocar a vida de pessoas e não deixar que Satanás ganhe nunca, porque ele já perdeu. A gente veio para estabelecer a vitória de Deus, a vitória de Cristo aqui na terra. E resumindo a história, chegamos lá com esse menino já acordado. Mas eu tenho a filmagem, mais de 2 minutos e 15 debaixo d'água, com isso aqui roxo, os lábios roxos, afundava. Isso ficou muito marcado na minha memória, porque eu nunca vi, era tanta água que afundava o dedo. E o resumo da história é que a gente chegou lá, entregamos pro médico o menino, ele deu injeção, sei lá o que, eu fiquei lá e disse, esse é meu telefone e tal. E no outro dia eu fui lá levar o CD da filmagem para aquela mãe. E porque eu já sabia que Deus tinha restaurado a vida do menino, a morte não poderia tragar aquela vida. E eu fui lá e preguei para todo o hospital. Todo o hospital. Eles ficaram sabendo que o menino chegou lá em estado de morto, e morto antes. E a única coisa que ficou naquele menino de sequela foi uma mancha no pulmão. Mas o William da área de saúde, não sei quantos minutos sem respirar. Eu não tenho ideia agora, mas eu acho que era bem mais de 5 minutos debaixo d'água que ele ficou, bem mais de 5 minutos. E só ficou uma manchinha no pulmão dele. Ele acordado, eu preguei para ele, preguei para a família dele e falei que Jesus restaurou, falei toda a história para eles. E preguei nas outras marcas e preguei no hospital e as pessoas ficaram sabendo que Jesus venceu a morte e a morte não tem poder sobre os filhos. E quando o Espírito Santo está envolvido com você, que ele está sempre, mas quando a gente está com expectativa nos dons do Espírito, as manifestações dos dons vêm para humilhar a Satanás e colocar ele no lugar dele. Ou seja, esse presente do Espírito, esse presente de Deus que é o Espírito Santo, ele veio e trouxe dons, presentes para nós e a gente precisa usar, a gente precisa viver a vida no Espírito. Amém? Eu só quis trazer esse testemunho para te inspirar a crer. Não é a vida de oração que nós somos chamados para ter. Temos uma vida de oração, buscamos no Espírito, mas não é a tua perfeição, porque você não é perfeito, nunca vai ser. Não é sobre as suas falhas, não é sobre nada, é sobre Deus em você. Cristo em vós, hoje que é o Espírito Santo que habita dentro de você, Cristo em vós é a esperança da glória. Amém? Então este teu coração de expectativa sobre todos os dons, chega em casa, busca os dons e começa a dizer, Espírito Santo, eu tenho expectativa sobre os dons que você me deu, que você quer tocar na minha vida, me usa, eu quero conhecer os dons e ele vai te revelar. E sua vida nunca mais vai ser normal, vai ser uma vida digna de um filho que conhece o seu Deus. Amém? Glória a Deus. Amém. Isso aí. Eu acho que a gente nós devemos orar agora fervorosamente. Como eu disse no início, a gente não sabe ao certo, lógico que o Espírito da Verdade vai nos guiar e nós estamos sendo acrescentados no conhecimento sobre como as coisas vão acontecer, mas a gente sabe que essa carga de verdades veio para nós para abalar as nossas estruturas e abalar a vida de outras pessoas e você ser abalado no Espírito, abalado em seu conhecimento, para tomar posse do futuro que Deus tem para você. Do futuro que Deus tem para você. Ele tem prazer, ele quer que você esteja ligado. Amém? Amém. Glória a Deus.